Paz do Senhor Jesus, pessoal, eu espero que vocês estejam muito bem e mais um vídeo se inicia. E hoje eu gostaria de falar sobre como vencer a inconstância espiritual. Como vencer isso? Porque muitas vezes você tá bem, no outro dia não tá, uma hora tá com fé, outra hora não tá, uma hora crê que aquilo pode acontecer, outra hora não crê, uma hora lembra, outra hora esquece da palavra de Deus, chega a aflição, você duvida. Quem está por trás disso? O que é que está por trás disso? Por que você está dessa forma? Né? A gente sabe que existe o inimigo das nossas almas e que a gente está nesse mundo numa intensa batalha espiritual, uma constante batalha espiritual. A palavra de Deus diz: esforça-te, pois passar pela porta estreita. A gente sabe que essa porta é estreita, então a gente vai passar por muitas dificuldades para poder passar por ela. E se libertar da inconstância é uma dessas dificuldades. Muitas vezes a gente na caminhada cristã sofre por aflições, opressões, e às vezes a gente se esquece que mesmo que a gente sinta dor, existe uma palavra sobre as nossas vidas, a palavra de Deus sobre nossas vidas. A palavra de Deus diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A palavra de Deus diz: seja forte e corajoso, não tema nem desanime, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei com você por onde quer que você andar. Então, a gente deve se lembrar da palavra de Deus, mas pode parecer fácil, e você pergunta: mas na hora da dificuldade, Malu, que vem toda aquela opressão, o que é que eu vou fazer? Às vezes a gente nem sente o presente do Espírito Santo, mas é possível vencer essa inconstância. E um dos primeiros pontos para que a gente possa vencer a inconstância espiritual é tendo a palavra de Deus como autoridade e luz para o nosso caminho. A gente para vencer as dúvidas e vencer esse efeito ping-pong que a gente tem de estar em cima e estar embaixo, e para vencer isso a gente precisa crer que a palavra de Deus é autoridade. Se Deus diz: eu não te deixarei e nunca te abandonarei, então por mais que a gente passe por dificuldades, a gente não enxerga, mas ele está lá. E a palavra de Deus é luz para que a gente venha entender a inconstância, para que a gente venha a vencer a inconstância, porque ela vai trazer direção para nós, certo? O segundo ponto é discernindo o que te leva a tomar determinada atitude. Às vezes você, por exemplo, é líder de célula e você tá com a célula a mil e fazendo a célula toda semana e dando estudo, orando, buscando, evangelizando, né? E do nada você pensa, do nada acontece de ter uma decaída na sua célula e você pensa: eu não vou fazer isso mais não. Mas será que esse pensamento veio da sua mente? Porque eu creio que não pode vir da sua mente. Muitas vezes é o próprio Satanás que lança setas de desânimo na sua mente, para que venha alimentar aquele momento de dificuldade que está na perda, daquele momento que decaiu a frequência de pessoas na sua célula. E ele lança essa seta para que você gere dúvida, desânimo, e que você venha se tornar inconstante, venha trazer confusão. E você precisa entender quem está por trás dessa inconstância. Quem está lhe influenciando a tomar uma determinada decisão. Na hora que você vai evangelizar, você sabe que aquilo é da vontade de Deus, que o Espírito Santo vai lhe conduzir. E na hora de praticar um assalto, por exemplo, quem está por trás daquela atitude? Não é Jesus Cristo. A gente sabe que não é. Então, a gente precisa discernir quem é que está por trás daquela atitude e quem ou o que nos levou a tomar aquela atitude, qual o embasamento bíblico a gente tem para aquela atitude, certo? Então, a gente precisa compreender e meditar. A palavra de Deus diz que a gente tem que meditar nas Escrituras. Então, a gente precisa meditar o que está, de onde veio esse pensamento, essa dúvida. Deus não ia gerar dúvida no meu coração, eu não queria confusão. Por que veio isso agora? De onde veio isso? Então a gente precisa ver o que está nos influenciando de tomar aquela atitude. E o terceiro ponto, para que a gente venha vencer a inconstância espiritual, é entender qual a voz que você está ouvindo. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ouvir é prestar atenção, ouvir é dar atenção, ouvir é discernir, ouvir é compreender. Então, o que é que você está dando atenção? O que é que você está ouvindo? Tá entregando os seus ouvidos, né?
Porque aquilo que tem seu ouvido também vai ter o seu coração. Então, você precisa entender a quem eu estou dando ouvido. Será que é aquilo que Deus estabeleceu para minha vida? Será que é a voz de Deus? Ou será que eu não estou entendendo que é Satanás que está falando no meu ouvido, né? E me conduzindo, me fazendo de marionete nas mãos dele para tomar atitudes erradas. E de onde provém seus desejos e pensamentos? Como eu falei, de onde provém esses pensamentos? De onde provém esses pensamentos, essas dúvidas? De onde provém isso? Você precisa discernir, porque nem tudo que vem à sua mente é obra do acaso. 99,9% das vezes não é obra do acaso. Dos seus pensamentos, 99,9% até menos. Dos seus pensamentos, quando você tá inconstante, vou dizer, 99,9% são setas de Satanás. E os outros 0,01% são os pensamentos de dúvida quanto a que ele lançou na sua mente. Então, você precisa entender aquilo que está acontecendo. Deus está falando a todo momento. Ele dá sinais. Então, a gente precisa compreender os sinais do Senhor e aquilo que ele está falando. Porque eu tenho certeza que ele não ia deixar nem permitir que Satanás lançasse setas o tempo todo em nossa mente sem que ele nos desse direcionamento. Ele ia deixar a gente perecer. Ele não ia fazer isso. Então, você precisa parar, respirar, refletir e ver o que que Deus está falando. O que é que Deus está me mostrando sobre essa situação. E compreender qual é a vontade de Deus através da sua palavra. Então, era esse direcionamento que eu queria passar para vocês. É um direcionamento bem simples, mas que edifica bastante. E eu queria falar com vocês 3 textos. O primeiro está lá em Provérbios 1:32, que fala o seguinte: pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. O que eu queria frisar com vocês é essa questão da inconstância dos inexperientes. Por que inexperiente? O que eu falo de inexperiência é você não, como o próprio nome diz, não ter experiência em algo, mas às vezes não compreender algo. Então, quando você não compreende aquilo que está acontecendo, você se torna inconstante, porque você uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo, uma hora tem fé e outra hora não, e fica inconstante, e pelo fato de você não saber nem discernir o que é, o que não é, qual é a verdade, qual é o direcionamento, você fica, às vezes você até acerta, pela graça do Senhor, você acerta, mas você acertou pela graça de Deus, não foi nem porque você teve discernimento. Então isso, de certa forma, vai lhe matar, porque você fica subindo e descendo sem saber para onde você está indo, sendo levado pelo vento. E o outro texto está em Mateus 5:37, que fala assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Então seja constante naquilo que você está vivendo, mantenha-se constante na palavra de Deus, firme na palavra de Deus, seja o seu sim, sim, é isso a verdade de Deus, então ande sobre ela, seja o seu não, não, isso não pertence a Deus, então rejeite, então não negocie a palavra de Deus, certo? Ande sobre isso, seja firme, e você receberá a sua recompensa consequentemente, e muitas vezes a recompensa não é nem algo grande, mas é a própria presença de Deus aumentando na sua vida. E o terceiro texto está em Tiago 1:6, que fala assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, quando você for pedir algo a Deus, até no seu momento de inconstância, você chegue para Deus e diga: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou firme, não consigo firmar os meus passos, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Então, aquele que, como está escrito, aquele que duvida, ou aquele que no caso, essa dúvida, no caso, se a gente tem a dúvida é pela falta da palavra de Deus, ou do próprio discernimento, é levado pelo vento. Então, para que você não seja levado pelo vento, tenha fé. E creia na palavra de Deus, como eu falei anteriormente, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Certo? Esses são os direcionamentos que eu queria falar para vocês. É mais um pequeno detalhe, mas que tem perturbado muitos cristãos nessa inconstância. Às vezes você, eu quero servir no reino, mas e as minhas vontades? Eu quero fazer a obra de Deus, sim, mas e meu trabalho? O que é que eu vou trabalhar? Aí você fica inconstante.
Então, como eu disse, seja o seu sim, sim, o seu não. Não, eu vou servir a Deus. E o resto Deus vai acrescentar de alguma forma, Ele não vai me desamparar. E você deve buscar ser firme e não deixar que o vento ou até as artimanhas de Satanás lhe façam inconstantes, porque você precisa ser firme, constante, estar firmado em Jesus Cristo, para que você não seja levado pelo vento, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais. Deus abençoe.